isso aqui. Então, agora nós temos alguns exemplos onde nós não temos uma lei de formação. Isso lá na lista de exercício do trabalho, da aula de hoje, vocês vão ver algumas situações onde não tem uma lei de formação. E vocês vão ter que usar os dados que já estão tabelados. Tá? Bom, estamos em 13. O que acontece? Nós vamos calcular a integral sem ter a função, sem ter a lei de formação. Mas o que nós temos? Nós temos a tabela, do slide anterior, e é a partir dessa tabela que a gente vai conseguir calcular essa integral aqui. Aqui é a tabela. Nós temos a tabela distância-profundidade, aplicando a integral do trapézio, então nós temos exatamente ó, h sobre 2, aqui, sobre parênteses, a profundidade 1, o y0, primeira profundidade, a profundidade 0, mais 2 vezes a soma, né? Ele está indo da posição 1 até a posição 9, ou seja, de k igual a 1 até 9, do meu yk, mais o y10. Certo? Simples assim. Tá? E aí, então, se eu der um Enter... Opa! Se eu desse um Enter... Opa, não deu aqui. Não fiz a conta. Enfim, se eu programo isso aqui direitinho, então eu vou ter o valor da integral. Só então trazer essa integral lá para o Excel. Vamos ver uma coisa. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Enfim, aqui eu não programei esqueci de botar o resultado final. Mas, enfim, é muito simples. A programação final dela é a conta final é essa. A gente não conhece a f de x, mas a gente conhece a regra do trapézio. E aplicando a regra do trapézio, então nós vamos conseguir fazer essa continha aqui. Tá? Nada mais é, se a gente for olhar aqui pela simplificação, corresponde à soma desses valores aqui, né? Deixa eu só ver aqui que eu estou agora colocado com a soma desses valores. 5.8 mais 2 mais 4 mais 4 mais 6 mais 4 mais 3.6 mais 3.4 mais 2.8. Eu não errei nada na calculadora, isso deu 31.6. Tá? Então, tá. Vamos ver o seguinte. Bom, sempre quando a gente trabalha um método para resolver alguma coisa, a gente tem, ele não é só. Né? Assim como foi para resolver equações, aproximar a solução de equações, nós tínhamos a bissecção em Newton. Para resolver sistemas lineares, nós tínhamos o quê? Gauss-Seidel, e nós tínhamos o método do escalonamento, e também nós podíamos resolver por aquela matriz inversa. Né? Na interpolação, nós tínhamos os métodos, nós tínhamos a interpolação de Vandermonde, a interpolação de Lagrange ou a interpolação de Newton. Aqui nós temos, então, dois métodos. O método simples, que é o do trapézio, e um método um pouco mais sofisticado, que é o método de Newton. O método de Newton, ou melhor, desculpa, o método de Simpson, ele é um método mais sofisticado e, por consequência, mais preciso. Ele vai fornecer uma precisão maior. Então, quando você quer ter um resultado com maior confiança, né, de aproximação, com um menor erro, você usa Simpson. Tá? O método de Simpson, ele é melhor. E vamos ver por quê. Por que ele é melhor? Porque ele considera, né,
A interpolação, né, em vez de ele considerar uma interpolação linear, ele considera uma interpolação quadrática. Tá? Ele considera uma interpolação quadrática em vez de uma interpolação linear. Vamos ver o seguinte. Vamos resolver essa integral aqui. Então, no método do trapézio, se eu fosse resolver aquela integral pelo trapézio, considerando apenas 4 subintervalos, o meu resultado seria esse aqui, 1,68. Olha aqui, ó, ele resolveu direitinho pelo trapézio. Tá? Esse gráfico aqui eu fiz lá no GeoGebra, eu peguei o gráfico e fiz os trapézios. Deu direitinho os trapézios e o meu resultado é 1,6857. Tá? Eu fiz isso com 4 subintervalos. Então, eu tenho um x0, x1, x2, x3 e x4. Tá? Bom, vamos fazer isso por Simpson, com 4 subintervalos. Fazendo isso por Simpson, para 4 subintervalos, né? Na verdade, não vou fazer por Simpson. Vamos começar a pegar a ideia do Simpson e depois eu vou para o Simpson propriamente dito. Então, se eu for fazer por 4 subintervalos, né, o que acontece? Então, se eu tenho... Vou fazer essa conta aqui. Então, eu tenho 4 subintervalos. 1, 2, 3, 4. O meu H, entre eles, vai ser 0,5. Né? Tá bem claro aqui, né? O meu H é 0,5. Pegando esse mesmo H para 4 subintervalos, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos interpolar. Né? Nós vamos criar uma interpolação linear, ou melhor, uma interpolação quadrática, né? Nesses 3 pontos aqui, com o x0, com o x1 e com o x2. Eu vou fazer uma interpolação quadrática entre o x2, o x3 e o x4. Então, essa corzinha aqui, ele está correspondendo que eu fiz uma interpolação quadrática. Aqui eu fiz uma interpolação de Vandermonde mesmo, é a mais simples. E nós vemos que a parábola gerada pela interpolação aderiu bem à curva da função. Novamente, eu fiz uma interpolação aqui de Vandermonde, um polinômio de segundo grau, né? E eu vejo que também aderiu bem. Tá. Então, quando eu estou fazendo quando eu uso essa técnica de interpolar os pontos e calcular a integral, né? Então, o que eu tenho? Então, eu fiz x0, x1 e x2, eu calculei essa interpolação. Fiz essa interpolação e obtive esse polinômio aqui. Então, para esse intervalo aqui, para essa curva em vermelho, descreve esse polinômio aqui. Para esse intervalo aqui, essa curva em vermelho, que descreve esse polinômio aqui. Tá? Então, nós temos um polinômio de segundo grau. Então, tá aqui. Integrar um polinômio de segundo grau é simples. Então, se eu pegar esse polinômio aqui, que é o lado vermelho, né, e integrar ele, grau de 1 é x, integral de x ao quadrado, de x é x ao quadrado sobre 2, integral de x na 2 é x ao cubo sobre 3. E ele está variando de menos 1 a 0, né? Ou seja, de menos 1 até 0. Fez a conta, minha área deu essa. Mesma coisa, peguei o outro lado, né? Fiz peguei o polinômio do outro lado, integrei de 0 a 1 e encontrei esse valor. Tem que dar igual? Sim, porque essa função aqui, ela é uma função, essa função aqui, ela é par, né? Vocês lembram lá do finalzinho do cálculo 2, eu falo do que é uma função par. Então, par é uma função que tem simetria, né? Ou seja, esse lado de cá é igual a esse lado de cá. Isso aqui é só uma coincidência. Tá? Só para avisar aqueles que já estão perguntando, mas isso é sempre. Não, foi só uma coincidência. Então, o que acontece? Então, aqui, para resolver desse lado de cá, eu resolvi a integral usando esse polinômio, resolvi a integral usando esse polinômio. Então, a área abaixo da curva nada mais é do que a soma
Né? Ou seja, se eu pegar, né? Se eu pegar se eu quero calcular a integral de menos 1 a 1, então eu somo, então aqui de menos 1 a 0, esse valor. De 0 a 1, esse valor. Somei as integrais, somei as áreas que eu calculei ali através da integral dos polinômios de segundo grau, obtive este valor. O valor exato, tá? O valor exato desta integral é este. Reparem a similaridade. E eu usei apenas 4 subintervalos. Ou seja, eu usei muito pouco, eu usei poucos subintervalos. Então, eu tive uma precisão alta com com pouca coisa. Ou seja, eu não precisei particionar o meu intervalo em muitos subintervalos para ter uma precisão alta. Se a gente comparar com o trapézio, né? Se comparar com o trapézio, está aqui a resolução por trapézio, deu 1,68, ou seja, deu bem distante. Né? 1,68 para 1,71. Certo? Não, mas é uma aproximação, aquela aproximação é uma aproximação mais grosseira. E outra coisa que é importante destacar é que eu usei o mesmo número de subintervalos. Então, para eu fazer a comparação entre os métodos, eu tenho que ver as mesmas condições. As condições aqui são as mesmas. Então, da maneira como eu resolvi aqui, nas mesmas condições, considerando 4 subintervalos, essa metodologia ficou muito melhor do que o trapézio. Tá. E essa metodologia ela tem nome. Ela se chama-se método de Simpson. O método de Simpson, eu descrevi ali para vocês a ideia básica dele. Eu não vou deduzir ele, tá? Porque a dedução dele é mais chata. Mas a ideia básica dele, se eu encadeio aquele processo com interpolações, eu vou chegar a essa fórmula aqui. Tá? Então, ali, o que eu fiz anteriormente foi fazer o método de Simpson, vamos dizer assim, raiz. Né? O método de Simpson, deduzido, escrito ele de forma geral, ele é dado por esta expressão aqui. Quando eu vou calcular para o Simpson, eu não preciso fazer as interpolações. As interpolações já estão feitas. Tá? O método já faz as interpolações aqui dentro. Já considerou tudo isso, já está considerado nessa expressão. Então, o que nós vamos fazer? Vamos resolver essa integral aqui pelo método de Simpson. Né? Vamos fazer o seguinte. Tá? Vamos puxar. Vamos só fazer o seguinte. Vamos copiar isso aqui. E vamos lá para o Excel. Vamos resolver isso lá no Excel. Tá. Seria caixa de texto. Então tá. Vamos resolver essa integral aqui no Excel. Então tá. Vamos fazer da mesma maneira que nós tínhamos feito antes, que nós tínhamos feito proposto no exemplo, com n igual a 4, tinha 4 subintervalos. Então, o meu h era quem? Era 1 menos 1, fecha, dividido, então, por o número de subintervalos. Então, deu 0,5. Então, eu tenho o número de linhas, o x e o f de x. Então, tá aqui. Na linha 0, eu vou entrar com x0. Quem é o meu próximo valor? 1 mais o valor anterior. E aqui, então, vai ser o valor anterior mais o valor de h fixo. Então, nós vamos até o x4. Aqui, né? Então, o x4 é o limite superior. Isso aqui vai ser igual a quanto? exp menos x ao quadrado dividido por 2. Lembrando que esses parênteses aqui é necessário apenas no Excel.
Feito isso, vamos o Enter. Tá. Então, aqui tá a imagem para x igual a menos 1. E arrastamos. Beleza. Vamos aplicar a regra de Simpson. Tá? Então, como é que é a regra de Simpson? Vou pegar aqui uma caixa de texto. Vamos fazer o seguinte, vamos botar 28. Então, a regra de Simpson é o seguinte. Eu vou fazer um h sobre 3. Tá? E esse h sobre 3 vem daquele fato de que eu faço uma integral de um polinômio de segundo grau. O polinômio de segundo grau vai ficar x3 sobre 3, né? Mas a gente não vai deduzir o método. Ele fica y0, ó, bem parecido, mais o quê? Vamos olhar ali. Mais 4 vezes, fica bem em cima, 4 vezes quem? Né? 4 vezes quem? 4 vezes o somatório, agora que eu lembrei, o somatório de K, começando em 1 e indo até N menos 1. De quem? Né? De quem? Dos Ys. Dos Ys. Que tem índice ímpar. Aqui. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou pegando os índices ímpar. O que é o índice ímpar? 1 e o 3. Tá? Mais 2 vezes o somatório, começando em 2, né? Até n menos 1, porque eu não sei quando acaba. Pegando os y que tem o índice par. Tá? Mais yn. Então, essa é a regra de Simpson. Quem tem índice ímpar aqui? Índice ímpar é este aqui. E este aqui tem índice ímpar. Quem tem índice par? Quem tem índice... Opa, aqui é índice ímpar. Vou fazer tudo isso aqui com... Quem tem índice par? Quem tem índice par é só esse. Ah, professor, mas o 0 e o 4 também são pares. Não entram nessa conta? Não. Por quê? O que ele está deixando de fora? Ele está deixando de fora o primeiro e ele está deixando de fora o último. E além do mais, que o limite superior do nosso somatório é quem? N menos 1. Tá? O limite superior do nosso somatório é N menos 1. Então, então, dessa maneira, não dá para... Então, dessa maneira, ele vai até o último, eu vou fazer a soma até a última linha antes, até a penúltima linha, antes da última linha. Então, como é que fica a nossa integral? A integral vai ser quanto? Vai ser o h sobre 3 vezes o primeiro y, aqui o primeiro y, mais 4 vezes quem? A soma. E aqui não dá para fazer uma soma excluindo, né? Eu sou obrigado a fazer o seguinte, 4 vezes este valor mais este valor. Aqui não dá para usar a função soma. Se alguém souber como usar a função soma pulando, me avise. Mais 2 vezes, né? Aqui não tem soma, que vai ser só esse elemento aqui, mais o último elemento aqui. E aí, então, nós fechamos. Certo? E aqui tem que dar um valor parecido com o que a gente obteve antes. Olha só o que deu. Um valor bem próximo, né? Quanto deu aqui? Um
1,7121. Né? 1,7121. Então, vamos ver lá como é que ficou. Então, esse aqui, então, é o nosso método de Simpson. E a grande diferença dele é que agora eu vou estar somando as posições pares e somando as posições ímpares. E tem que dar os pesos. Então, tá. Então, tá aqui, ó. 4 vezes as posições ímpares, 2 vezes as posições pares. Tá. Bom, vou fazendo todo o processo. Parará, parará. 17,71. Tá? Como havíamos feito lá. 17,71. Qual foi o valor que nós tínhamos encontrado anteriormente? 17, ou melhor, 71,21, né? 71,21, 725. 71,21, 7,73, né? Aqui ele deu uma arredondada. Repara, o que o Simpson fez? O que essa regra faz aqui? Essa regra simplesmente faz todo aquele processo de interpolação que a gente fez, né? Foi lá, interpolou, e aí depois integrou, depois somou. Todo aquele processo, ele está embutido aqui dentro. Não precisa fazer aquela interpolação. Eu só fiz aquilo para mostrar o que é a regra de Simpson. Qual o diferencial dela? E repara, essa formuleta é simples aqui, olha só quão simples isso aqui é. Ainda mais usando Excel, que somar isso aqui é a coisa mais simples. Se torna muito mais... é melhor do que... assim, com uma precisão alta, melhor que o trapézio. Tá? E, enfim, né? Todo aquele contaredo resumido numa formulinha bem simples. Bom, vamos ver agora uma outra situação, né? Que é a área de um círculo. Né? A área do círculo a gente conhece muito bem como se calcula, mas vamos ver isso com a integral. Isso é uma integral que lá no cálculo 2, por exemplo, eu não tenho ensinado esse método para resolver essa integral de forma analítica. A resolução analítica dessa integral ela é bem chata, tá? Não é uma integral simples de calcular. Ela precisa de uma mudança de coordenadas, né? Para levar das coordenadas analíticas para as coordenadas polares. Isso aí não é uma coisa muito simples. Então, como é que a gente vai fazer essa integral? A gente sabe qual vai ser o resultado dela. Como eu estou calculando a parte de cima, e isso aqui corresponde à circunferência, né? Então a área da circunferência é π sobre 2, né? O raio é 1, a área e raio ao quadrado, mas como eu tenho metade da circunferência é 2. A área é π vezes 1 sobre 2, então vai ficar π sobre 2. Essa integral aqui eu vou fazer para a gente enxergar, né, para, vamos dizer assim, para validar um método, né, para convencê-los de que realmente o método de Simpson funciona. Então tá. Aqui, com a integral. Vamos adiante. Eu quero n igual a 10. Então vamos lá para o nosso... Vou lá para o Excel. Vou fazer com vocês lá. Vamos vir aqui. Vou botar aqui. Bobagem. Aqui eu tenho que inserir uma caixa de texto. Tá, então nossa integral é essa. Eu quero isso com 10 pontos. Então tá, então vamos lá. Eu quero 10 pontos. Tá, aqui vai ser meu H. Então, é o limite superior. Meu limite superior menos meu limite inferior. Divido isso por
N, que é 10. Isso deu 0,2. Então, número de linhas, o meu xk e o meu f de xk. Então tá, então o meu xk, o meu x0 é menos 1. Então, o meu próximo x, a minha próxima linha é 1 mais 0, né? É a linha que eu tô mais 1, contador de linhas. E aqui, então, vai ficar o x anterior mais o h. Agora eu vou arrastar isso até 10. Opa, já passei 2. Vamos lá, excluir. Então, até 10. Repara, é igual a 10, eu tenho que ter o limite superior. Ou seja, na linha 10, em x10, é o limite superior. Tá. Quem vem aqui no f? É a raiz de quem? Raiz de 1 menos o x ao quadrado, né? Isso aqui. Então, se eu der um enter, isso aqui vai dar 0, porque vai ficar menos 1 ao quadrado, vai ficar 1 menos 1, 0. Vamos arrastar. Chegamos a isso. Se eu fizer o gráfico, isso aqui tem que dar uma circunferência, né? Só para nós, descargo de consciência, para ver se a gente fez a coisa certa. Não precisa, né? Mas só para mostrar que realmente funciona. Olha só que lindo. Bem direitinho a circunferência, né? Só para fazer o gráfico. Tá. Então agora eu vou calcular a integral, tá? A integral é essa aqui, né? Ou seja, vou botar aqui na nossa frente. Na minha frente. A integral de Simpson. Então, a integral Simpson. Tá. Para fazer isso, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer um pouco diferente do que está lá no PowerPoint. Depois eu disponibilizo isso aqui para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a soma par. Soma par. E a soma ímpar. Tá? Correspondente a esses dois somatórios. Primeiro, quem é a soma par? A soma par são os índices pares. Quem são os índices pares? O 2, o 4, o 6 e o 8. O 10 não entra, por quê? Porque o 10 é a última posição. E a última posição não entra. Eu só vou até a linha N-1. A linha N-1 é o 9, não é par, é ímpar, fica de fora. Fechou a soma par. Agora eu vou para a soma ímpar. O que é a soma ímpar? É o 1, é o 3, é o 5, é o 7, e agora entra o 9. Soma ímpar. Separei tudo. Ali. Soma par, soma ímpar. Tá. Igual o H dividido por 3 vezes quem? Vezes o Y0, tá? Mais 4 vezes quem? A soma ímpar. Mais 2 vezes a soma par. Mais o último elemento, né? Mais a última linha. Então, este aqui corresponde sempre à última linha. Dessa maneira, 1,55. 00087. Será que é este o valor correto? Vamos ver aqui o valor exato. Então, o valor exato, né, dessa integral aqui é π sobre 2, né? Então, quanto é que é π sobre 2? Ele não me deu o valor de π sobre 2. Então, o valor exato, né? Exato é π dividido 2. Vamos ver como é que ficou. Ficou isso aqui, né? 1,570. Então, ele tem um erro ali, dá para ver o erro. Como é que eu corrigiria esse erro? Aumentando o número de iterações. Se eu aumento o número de iterações, eu vou ter uma tabela maior, né?
E um pouco desse erro, né? Se eu faço só para visualizar um pouco o gráfico para entender por que aconteceu esse erro. Se eu olho o erro, olha só, esses pontos aqui eles estão muito distantes, ó, muito distantes. Então esse erro se dá por causa disso. Então eu precisaria aumentar o número de pontos aqui para poder cobrir esse espaço vazio aqui, ó. Então, mas já é uma aproximação boa, tá? E eu garanto para vocês que essa é uma aproximação melhor ainda que se vocês fizessem isso por trapézio. Tá? Então vamos voltar lá no PowerPoint. Então, aqui no PowerPoint, eu faço um pouco diferente do que eu fiz lá. Aqui tá, tarará. Aqui eu coloco tudo, né? Eu coloco aqui a soma ímpar, depois eu coloco a soma par, aí eu coloco o último elemento, né? E eu obtenho o resultado. Tá? Solução analítica, π sobre 2, é esse valor aqui. Certo? Então tá tudo bem explicadinho aqui, depois eu salvo aquele arquivo e mando para vocês terem aquele arquivo de Excel também. Tá? Mas é tudo muito tranquilo. Bom, então para finalizar, vamos fazer um exemplo mais elaborado, né? Envolvendo outras coisas. Né? Aqui, então, ele fala então do que é o valor médio quadrático. Né? O que é o valor médio quadrático? O valor médio quadrático ele definiu como sendo a raiz quadrada da integral do quadrado. Né? Então, eu tenho uma função I de t, que ela é definida desta maneira. Né? Ela é definida de 0 até t sobre 2. O t maiúsculo quer dizer período, então, até metade, até meio período, é dado por esta expressão. A outra metade do período é dado por 0. E o meu período é 2. Tá? Então, o que acontece? Quando eu quero calcular o erro quadrado médio, eu vou fazer a integral de 0 a 2, a função I. A minha função I é esta. Eu vou colocar tudo dentro da integral, porque a fórmula, dentro da raiz, porque a fórmula tem uma raiz. E aqui, então, o que acontece? O meu intervalo vai de 0 a t sobre 2. Tem como o meu t vale 2, então vai ficar 2 sobre 2 é 1, então vai ficar de 0 até 1. Aqui, né? Primeira parte, então o t, aqui botei 2, cortou esse com esse. Aqui é t sobre, tzinho sobre t grande, t sobre 2. E a segunda parte da integral, que é de 1 até 2, ou seja, vai de 1 até 2, 0. Ou seja, 0, 0. Aí, por fim, sobrou isso aqui. Isso aqui, então, é a minha integral. O que eu preciso resolver do problema, né, o que é o cálculo numérico. Na verdade, o cálculo numérico é apenas isso que está dentro desse colchete. Isso que está em azul é o cálculo numérico. O restante disso era a montagem do problema. Era o problema de circuitos elétricos. Não sei onde vocês estudam isso. Mas isso, o cálculo numérico é só o que está em azul. O resto era interpretação, era colocar dentro da fórmula. Tá? Então, vamos lá para o cálculo numérico. O nosso objetivo é calcular essa integral. Para calcular essa integral por Simpson, vamos fazer o seguinte. Né? Vamos ver quanto tempo tem. Tem 4 minutos só, gente. Bom, só tem 4 minutos de live. Eu não vou lá para o Excel. Mas aqui está tudo bem feitinho. Para fazer por Simpson, o que eu fiz? Eu peguei, né, calculei o tamanho de H, né, então 1 menos 0 dividido por 20, porque eu quero 20 subintervalos, 1 sobre 20, né? Então eu fiquei com 0,05. E aí então eu vou criar, então 20
eu vou criar uma tabela com 20 linhas, né? 21 linhas. Olha só, aqui está o t e aqui está a expressão, né? Vamos ver se eu digitei certo. Então, vai ficar 8 vezes exp de menos t, tá? Então, exp de menos t, vezes o seno de π. Olha só como é que entra o seno de π. Isso aqui eu vejo que quando eu coloco trabalhos com trigonometria envolvendo π, dá um desespero, né? O π no Excel, ele é dado dessa maneira aqui, ó. Você tem que botar π, abre e fecha parênteses, viu? Ó, esse aqui é meu π. Tá? Vezes o tempo. Tudo isso aqui ao quadrado, né? Mas que eu estou digitando seno ao quadrado, a gente viu isso na aula passada. Quando eu vou digitar isso no computador, ele tem que ser nesse formato aqui, ó. Tá? Então, exatamente como ele está ali, ó. Abre parênteses, seno de π vezes t, fecha parênteses, ao quadrado. Então, tudo isso aqui corresponde a quem? Ao seno de π vezes t. Certo? Simples assim. Tá? Então, tomem cuidado com isso aqui. E aí, o resto é tudo como eu já tinha falado anteriormente. Então, fica como dica vocês tentarem reproduzir esse exercício aqui, né? Tá todo ele resolvidinho, passo a passo. Então, a gente está com bem pouquinho tempo, então eu não vou me deter nele, mas ele é tal qual. Tentem reproduzir ele, eu vou depois mandar a planilha para vocês. E eu só queria finalizar falando da atividade da semana. Vamos ver aqui. Né? Então, aqui você já tem a atividade da semana. Né? Nessa atividade da semana, vocês podem fazer também em duplas. Vocês podem entregar em duplas. Tá? Vocês podem fazer um arquivo, tá? Contendo só as respostas. Você não precisa me mandar planilha de Excel, não precisa mandar nada disso. Mandei só as respostas. E aqui está dizendo, né? Aqui está pedindo para vocês resolverem pelos respectivos métodos. Bom, esses exercícios aqui, ó, o 3, o 4, ele está dando apenas os valores das funções, ou seja, vocês não têm as funções, vocês vão ter que usar os valores já da tabela, como a gente fez naquele exercício da sessão, né, da área daquela sessão. Mesma coisa aqui, como é que eu vou calcular o I? Onde é que está o I? O I está aqui, ó. Então você vai usar esses valores de I aqui dessa tabela para resolver a integral. Porque no final das contas, o que nós fizemos até agora foi pegar a tabela e aplicar as regras de integração numérica, né? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês essa semana. É bem tranquilo, não tem muitos mistérios. E vocês podem fazer essa atividade em dupla, certo? Estamos chegando bem no finzinho, menos de 1 minuto. E, então, boa semana para vocês. Certo? Beleza, professor. Boa semana, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Qualquer coisa, me conectem aí. Certo? Obrigado, professor. Contactem. Feito. Feito.